Trabalhar em um instituto médico legal exige mais frieza do que técnica. Eu não sou o legista que mais entende de anatomia patológica, nem o mais rápido com o bisturi, mas desde o primeiro dia, todos sabiam que eu aguentava ver o que a maioria viraria o rosto. Violência, abandono, miséria. Os corpos chegam contando histórias que ninguém quer ouvir. E é justamente por isso que eu estou lá. Para registrar, para entender. Mas nada me preparou para o que aconteceu naquela sexta-feira à noite. Era uma noite abafada. Fim de plantão. O movimento tinha sido pesado. 2 atropelamentos, uma queda de laje e um corpo encontrado em decomposição numa área de mata. O último a chegar foi um homem de cerca de 30 anos, vítima de um acidente de trânsito. Não tinha documento, não tinha acompanhante, não tinha identidade. Entrou como desconhecido do quilômetro 32. Fui o responsável por fazer o laudo preliminar. Peguei os instrumentos, fiz os registros padrão, examinei os traços físicos. Lesões extensas no tórax e crânio. As pupilas dilatadas e um corte fundo atravessando o supercílio direito. A princípio, nada fora do comum. Até que, no momento em que me aproximei com o oftalmoscópio para verificar os reflexos, o olho esquerdo piscou. Não foi espasmo, não foi reflexo. Foi um piscar, lento, direto. Eu me afastei de imediato. Na minha mente tentei justificar. Atividade muscular pós-morte, sinal residual do sistema nervoso. Mas eu já tinha visto espasmos. Já vi até braços se contraindo sozinhos por minutos. Aquilo não era espasmo. Era como se ele tivesse voltado por um segundo. Só para mim. E se você chegou até aqui e gosta de histórias baseadas em fatos mais realistas, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com os amigos que também curtem esse tipo de conteúdo. Isso ajuda demais o canal a crescer e continuar trazendo histórias como essa. Voltei a me aproximar. Verifiquei os sinais vitais mesmo sabendo que não havia mais pulso. Nenhum. Temperatura corporal, já abaixo dos 30 graus. Rigor mortis avançado nas extremidades. Ou seja, clinicamente morto. Mas aquela imagem do piscar não saiu da minha cabeça. Eu já tinha visto muita coisa, mas aquilo era diferente. Anotei o ocorrido no meu caderno pessoal, não no relatório oficial. Se alguém lesse, podia me considerar instável. Ou pior, desrespeitoso com a função. O protocolo era levar o corpo para a câmara fria, até a chegada da equipe do necrotério no dia seguinte. Só que naquela noite, eu não consegui. Fiquei sozinho, com ele. Sentei no banco ao lado da mesa de aço e fiquei encarando o rosto do homem por mais de 20 minutos, esperando talvez por outro movimento. Mas nada. Resolvi revisar as câmeras do setor. Eu sabia que o ambiente da autópsia era monitorado por segurança, e me ocorreu a ideia de tentar capturar o momento em que ele piscou. Só que, quando abri o sistema, percebi que a câmera daquele ângulo específico, a que ficava bem acima da maca, estava com o registro corrompido. Só daquele trecho. As outras gravações estavam intactas. Erro de sistema? Coincidência? No dia seguinte, com a chegada do técnico de necropsia, decidi não comentar nada. Mas acompanhei o procedimento de preparação. O que me chamou a atenção foi que o corte no supercílio esquerdo, o mesmo lado do olho que piscou, estava mais profundo do que eu lembrava. Quase como se tivesse sido feito depois da minha análise. Perguntei ao técnico se ele mexeu ali e ele negou. Só fez o protocolo padrão. À noite, em casa, não consegui dormir. Passei horas encarando o teto, tentando entender por que aquele episódio me incomodava tanto. No fundo, eu sabia. Não era medo. Era incômodo. Uma espécie de desconforto com o que ficou sem explicação. Com a ideia de que talvez, por uma fração de segundo, aquele homem tenha voltado. Não para viver, mas para tentar dizer algo. Mostrar algo. Ou quem sabe, só reagir ao que ainda estava ali. O que quer que isso signifique. Na segunda-feira, ao retornar ao plantão, fui direto até o frigorífico do setor. O corpo do desconhecido do quilômetro 32 ainda aguardava a liberação.
Havia sido preservado à espera de um familiar ou da autorização judicial para o sepultamento como indigente. Quando abri a câmara e olhei para ele, o rosto parecia diferente. Não no sentido físico. Ainda era o mesmo homem, com os mesmos traços rígidos, a mesma palidez gélida. Mas algo no semblante havia mudado. A musculatura facial, talvez? Ou o jeito como a pele repuxava nas pálpebras. Era como se houvesse menos tensão. Como se o rosto tivesse descansado. Fiquei alguns minutos ali, sem saber exatamente o que procurava. Só sabia que precisava registrar. Tirei fotos discretas, uma sequência do rosto de vários ângulos, e comparei com as imagens do laudo inicial. Foi aí que percebi outro detalhe. A pálpebra esquerda, que antes estava completamente fechada, agora tinha uma leve abertura, mínima, mas visível. Quase como se tivesse ficado entreaberta depois do piscar. Voltei às imagens da autópsia. Tentei rever o momento exato da análise oftalmológica, mesmo com o trecho da câmera danificado. Pausei, revi, ampliei e encontrei algo que me gelou por dentro. Em um dos frames antes da falha, por uma fração de segundo, o olho esquerdo parecia ligeiramente mais úmido do que o direito. Pode parecer besteira, mas olhos de cadáver secam rapidamente. Ambos. Sempre. Era impossível um lado manter brilho ou umidade se o corpo estivesse sob os mesmos parâmetros. A não ser que aquele olho tivesse piscado de fato. Piscar não é só fechar e abrir. É espalhar lágrima. É manter o globo ocular úmido por proteção. É uma reação viva. Na mesma semana, decidi buscar uma segunda opinião. Conversei com um colega mais experiente sem mencionar o piscar. Falei de possíveis contrações involuntárias e perguntei se já tinha testemunhado algo semelhante. Ele apenas respondeu que já viu dedos se mexerem, espasmos no queixo, até vocalizações por acúmulo de ar nos pulmões. Mas piscar? Nunca vi, ele disse. E se visse, acho que não contaria para ninguém. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça por dias. Eu sabia que, ao relatar isso oficialmente, minha credibilidade seria questionada. Também sabia que aquilo não se encaixava em nenhuma explicação lógica com que eu já tivesse lidado. Mas o mais estranho foi o que aconteceu depois, quando eu resolvi me afastar daquilo tudo. Pedi transferência para outro setor. Achei que, me distanciando do caso, a inquietação ia passar. Não passou. Meses depois, o rosto daquele homem ainda aparecia no fundo da minha mente toda vez que eu fechava os olhos. Não em pesadelos, mas como uma dúvida constante, como se algo nele estivesse esperando. E eu sabia exatamente o que fazer. Voltei ao instituto com autorização para revisar o arquivo do caso. Quando abri a pasta física, encontrei todos os relatórios, imagens e laudos, menos a ficha de liberação do corpo. Questionei a atendente, que puxou o sistema. Esse aqui foi liberado 2 dias depois da entrada. Um homem mais velho assinou. Disse que era o irmão. Apontou a assinatura. O nome, ilegível. O número do RG, incompleto. Pedi para ver a filmagem da liberação. O sistema do necrotério arquiva por 30 dias. Não havia mais registro. Mas ela comentou algo que me arrepiou. Curioso que naquela semana, 2 pessoas diferentes vieram perguntar por esse corpo. Um deles chegou até a preencher um formulário, mas no fim não assinou. Disse que ia voltar. Nunca voltou. A ficha do irmão, aquele que teria assinado, era mínima. Nenhum telefone, nenhum endereço, nenhum contato. Voltei para casa com a sensação de que aquela história nunca quis resposta. E talvez seja esse o maior problema. A gente passa a vida inteira tentando entender, registrar, classificar, mas tem coisa que não foi feita para ser explicada. Tem coisa que só acontece uma vez, na hora exata, diante da pessoa certa, ou da errada. E tudo o que sobra depois é um silêncio que parece falar mais alto do que qualquer grito. Na noite daquele mesmo dia, sonhei com a sala fria. Não era um pesadelo com sangue, nem com o homem me encarando. Nada cinematográfico. Eu apenas estava lá, de novo, com os jalecos pendurados, o som do metal das gavetas ao fundo e o silêncio denso preenchendo tudo.
No sonho, eu abria a câmara onde ele estivera. E lá dentro, ao invés do corpo, havia só o espelho do oftalmoscópio apontado direto para mim. E eu piscava. Só isso. Eu piscava. E acordava. Na manhã seguinte, fui ao consultório de um colega neurologista. Não como médico, mas como paciente. Queria saber se aquilo tudo podia ser um efeito da exaustão. É possível que o seu cérebro tenha interpretado um estímulo visual aleatório como um piscar, principalmente se você estiver sob estresse prolongado, ele disse. O cérebro preenche lacunas, e o seu vê o que está tentando entender. Mas eu não estava tentando entender. Eu vi. E quanto mais o tempo passava, mais eu tinha certeza disso. Meses se passaram. A história do homem desconhecido ficou arquivada, assim como minha vontade de continuar naquele setor. Mudei de área, fui para a perícia de campo, uma rotina diferente, menos envolvimento direto com os corpos, mais distância emocional. Mas algo daquela experiência me seguiu. Não exatamente medo, uma espécie de percepção constante, como se eu tivesse cruzado uma linha invisível e agora notasse detalhes que antes ignorava. Em um dos casos de campo, fomos chamados para uma cena de óbito por queda. Uma senhora, sozinha, escorregou na escada de casa. Quando chegamos, o corpo já havia sido removido, mas os pertences dela estavam todos intactos, organizados, até demais. Havia uma pasta com documentos médicos, anotações feitas à mão, horários de medicação. Em uma das folhas, li uma frase que parecia fora de contexto. Algumas presenças não querem voltar, só não querem ser esquecidas. Não havia remetente nem explicação, mas aquilo me acertou como uma flecha. O que eu vivi naquela sala com o homem do quilômetro 32 talvez tenha sido só isso. Um último ato involuntário de um corpo ainda quente, ou uma falha elétrica no sistema nervoso. Mas e se fosse outra coisa? Não algo sobrenatural, mas humano. Tão humano que a gente não consegue explicar. Um resquício de vontade. Um pequeno esforço final para lembrar ao mundo. Eu existi. Hoje, mantenho um caderno diferente. Não é um relatório nem uma agenda. É um caderno só meu, onde anoto casos que fogem do padrão. Um piscar. Um gesto que não devia acontecer. Um olhar fixo demais. Não é científico, não é publicável, mas é real para mim. Porque depois daquele dia, aprendi que o corpo fala até o fim. E às vezes, até um pouco depois. Pouco tempo depois, um chamado comum acabou reabrindo tudo o que eu estava tentando deixar para trás. Fomos acionados para acompanhar uma remoção numa área de rodovia. Um atropelamento noturno. O tipo de ocorrência que, infelizmente, a gente aprende a tratar com frieza. Quando cheguei, a cena estava isolada. Corpo masculino, aparentando idade semelhante à do homem do quilômetro 32. Era jovem, pele clara, barba rala, roupas simples. Mas o que me travou por um instante não foi a aparência. Foi a posição em que ele estava. Deitado de lado, o corpo parecia relaxado demais. Um dos braços dobrado debaixo da cabeça como se estivesse dormindo. E o detalhe que me congelou. O olho esquerdo, levemente entreaberto. Do mesmo jeito. Coincidência, pensei. Mas meu corpo não acreditava. Eu sentia o mesmo peso no peito que senti naquela noite no IML. Aquela mistura de angústia com algo que beirava a responsabilidade. O procedimento seguiu normalmente. Fizemos os registros, as fotos, anotamos os detalhes. Antes da retirada, fiquei alguns segundos sozinho com o corpo. E sem pensar, aproximei o rosto devagar, como da primeira vez, e observei. O olho estava mais fechado agora, quase selado. Quis tocar, mas não toquei. Não era minha função ali, mas algo dentro de mim parecia dizer: você sabe o que está vendo. De volta ao instituto, busquei pelo protocolo de entrada. Corpo masculino, sem documentos, recolhido às 3h17 da madrugada. A equipe começou a preparação pouco antes das 6h. Quando entrei na sala, vi o corpo já sobre a maca de aço, coberto por um lençol limpo. Os colegas conversavam sobre o jogo da noite anterior, como se nada fora do comum tivesse acontecido. E de fato, para eles, não havia acontecido. Esperei a sala esvaziar,
Me aproximei. Levantei o lençol com cuidado. Era o mesmo rosto. Ou quase. Mas agora, algo estava definitivamente apagado nele. Não havia mais aquele traço de tensão no canto dos olhos, nem a abertura na pálpebra. Era um rosto absolutamente morto. E mesmo assim, minha garganta apertou. Olhei em volta, respirei fundo, e pela primeira vez em anos, falei em voz alta ali dentro. Se for só isso que você queria, já foi visto. Não aconteceu nada. Nenhum som, nenhum movimento. Só o zumbido do ar-condicionado e o clique da luz fluorescente oscilando. Mas naquele instante, pela primeira vez, eu me senti em paz com tudo que vi naquela sala meses antes. Ainda me pergunto se o que testemunhei com o homem do quilômetro 32 foi um lapso de eletricidade em um corpo já sem alma, ou um último esforço silencioso para ser reconhecido por alguém. Talvez nunca saiba, mas o que eu sei é que desde então eu presto mais atenção. Nos olhos, nos gestos, nos detalhes que os outros deixam passar, porque mesmo quando a vida já foi, às vezes ainda resta alguma coisa, alguma fagulha que não aceita sumir sem deixar um rastro. E desde aquele dia, prometi a mim mesmo: enquanto eu estiver nessa função, nenhum corpo vai passar por mim como se fosse só mais um número. Porque já não é mais só trabalho, é respeito. Desde então, continuei meu trabalho como sempre, com precisão, silêncio e o distanciamento que a função exige. Mas a forma como eu enxergava tudo havia mudado. Aquela linha tênue entre o fim e o quase fim, entre o que é apagado e o que insiste em ser notado, agora me acompanhava em cada plantão. Nunca mais presenciei algo parecido com aquele piscar, mas nunca mais duvidei que pudesse acontecer de novo. Não escrevi relatórios, não fiz denúncias, não contei para mais ninguém. O que aconteceu ali naquela sala fria e branca ficou entre mim e ele, o homem do quilômetro 32. Um estranho sem nome, sem rosto conhecido, mas que, por uma fração de segundo, conseguiu ser mais humano do que muitos vivos que vi passar. E toda vez que alguém me pergunta por que escolhi essa profissão, por que insisto em trabalhar com os mortos, eu só respondo: porque às vezes, mesmo sem voz, eles ainda têm algo a dizer. Obrigado por assistir até aqui. Se essa história te prendeu, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que gosta de histórias reais, envolventes e cheias de mistério. Isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Nos vemos na próxima história. Até lá!